Glória a Deus. Vamos adorar esse Deus poderoso, soberano, através de louvores, cânticos e adoração. Deus seja exaltado nessa noite. Deus seja glorificado através da sua vida, através da minha vida, através dessa igreja aqui reunida. A Ele toda a honra, toda a glória. Transforma as nossas vidas aqui, Espírito Santo. Transforma todo o nosso ser aqui, Espírito Santo. Vem sobre nós, ser derramado aqui. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar. Ouvir tua voz e te obedecer. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar.
Que cada um de nós seja transformado ao decorrer desse momento de culto. Cada coração aqui seja mudado, transformado pelo poder do Espírito Santo. Que saiamos daqui mais parecidos com Cristo do que mais parecidos conosco. Mais parecidos com Cristo do que nós entramos por essas portas. Sejamos tomados nesse momento do temor do Senhor, respeito, reverência a Deus, esse Deus santo, santo, santo e poderoso. Que a nossa vida se estremeça diante desse Deus, que nosso coração sinta um temor, que nós possamos engrandecer esse Deus, porque é digno de toda a honra, toda a glória. Sejamos moldados, ó Deus, por Ti, ó Pai. Sejamos moldados, ó Deus, por Ti nessa noite. Pela Tua palavra, Senhor, pela adoração, Senhor, pelo mover do Teu Espírito Santo sobre cada vida, sobre cada coração. Vem sobre nós, ó Pai, nós clamamos, nós suplicamos, vem sobre nós, ó Deus. Vem sobre nós com o Teu poder, vem sobre nós com a Tua majestade. Governa, reina sobre as nossas vidas, ó Deus. Vem sobre nós, ó Pai. Enquanto eu Te adoro, transforma-me. Enquanto eu Te adoro, transforma-me. Enquanto eu Te adoro, transforma-me. Transforma-nos aqui, Senhor, como igreja do Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, ó Deus. Em nome de Jesus nós clamamos, ó Deus. Recebe toda a honra, toda a glória. O Senhor é poderoso, Deus. Criaste todas as coisas, ó Pai, com o Teu poder. Pela Tua palavra, Senhor, tudo que nós conhecemos, ó Deus, se formou, se criou, Deus. Então libera a Tua palavra nessa noite aqui e transforma as nossas vidas, ó Pai. Transforma as nossas vidas, ó Deus. Se não somos nada diante de Ti, se não somos nada, ó Pai, diante desse mundo, se não temos ainda uma representação, um testemunho, Deus, diante desse mundo, então, Senhor, declara sobre nós a mesma palavra de poder, ó Deus, que foi declarada sobre o nada, ó Pai, de onde veio tudo, Senhor. E sejamos manifestados para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Só o Senhor. As estrelas incontáveis, Tu conheces todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em Tua majestade. A Tua glória brilha aqui. E quanto mais Te vejo, eu Te amo. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de Ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais Te vejo, eu amo. Eu respondo ao Teu amor que diz pra mim que não há outro Deus, não há. Misericórdia e bondade me acolhem em Tua santidade. Aleluia, glórias a Ti. A Tua glória brilha aqui. E quanto mais Te vejo, eu Te amo. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de Ti. Rei da glória, dono do meu
contempla o Senhor, ó Pai, é transformado por Ti, Senhor. Aquele que contempla o Senhor, que contempla a Tua face, que contempla a Tua glória, recebe sobre ele, Senhor, o brilho da Tua glória, ó Pai. Moisés, ó Deus, contemplou a Tua glória, Senhor, e saiu de lá, Senhor, com o rosto, ó Deus, brilhando, Deus. Porque não há como reter, ó Deus, a Tua glória. Tu és o Rei da glória. De Ti emana toda a glória, todo o poder, toda a honra, todo o louvor. O Senhor não precisa de nós aqui, ó Pai, mas mesmo assim o Senhor nos chamou para Te adorar. O Senhor procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor não busca adoração, mas sim adoradores, ó Pai. Nos transforma então nesses adoradores, ó Deus. É esse amor, ó Deus, que foi derramado sobre nós, que nos constrange, ó Pai, que nos alegra também. Nós queremos, ó Deus, de alguma forma, Deus, fazer com que esse amor, Deus, seja manifestado não só em nós, mas em todo aquele, Deus, que precisa de Ti. Ajuda-nos, ó Deus. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Quanto mais eu Te conheço, eu Te amo. Quanto mais eu Te percebo, eu Te quero. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de Ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais Te vejo, eu amo. Rei da glória, não há outro além de Ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais Te vejo, eu amo. Glórias a Ti, ó Deus. Glórias a Ti, ó Deus. Glórias ao Teu santo nome, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Somente a Ti, ó Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, ó Pai. Cada coração nessa noite aqui se derrame diante de Ti, ó Pai, e Te engrandeça pelo quebrantamento, ó Pai. Recebe as vidas aqui na Tua presença. Que o coração mais duro aqui nessa noite seja quebrantado pelo poder do Teu amor, ó Pai. Que a mente mais cauterizada nessa noite aqui, ó Deus, seja aberta e rasgada pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, transforma-nos, ó Deus, na geração, Deus, que proclama a Tua glória. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Para que o mundo Te conheça, ó Pai. Para que o mundo Te tema, Senhor, e Te glorifique. Muda as nossas vidas, Senhor. Muda as nossas vidas, ó Deus. Nós devemos a Ti, Senhor, tudo que nós temos, ó Pai. Nós devemos ao Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Louvado seja o Teu santo nome, Jesus. Bendito és Tu, Senhor. Bendito és Tu, Senhor. Toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti, Senhor. Todo aquele que chegou aqui nessa noite, ó Pai, esteja disposto, ó Deus, de colocar diante do altar do Senhor, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, que lhe pesa, tudo aquilo que lhe vale alguma coisa, Senhor. Se há tesouros nesse mundo ainda que nos atraem, Senhor, que nessa noite seja noite de entrega, noite de sacrifício, Senhor. Sei que o Senhor não se agrada de sacrifício de sangue, ó Deus, ou de animais, muito menos de objetos, ó Pai. Que o Senhor deseje um coração quebrantado e contrito. Então que nessa noite seja isso, ó Deus, a nos oferecer, Senhor, diante do Teu altar, ó Pai, como um sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor, entregando os nossos corações diante de Ti, ó Deus, a nossa mente, ó Pai, a nossa vida, Senhor, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Bendito seja, Senhor. Tu estás aqui, Senhor.
Nós cremos, ó Deus, que Tu estás aqui, Senhor. Nós cremos que Tu estás aqui, Senhor. Nós cremos, ó Deus. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. O que o Senhor tem sido para nós como igreja, o que Deus tem sido para você como indivíduo, como pessoa, o que Cristo representa na sua vida, nós declaramos aqui nessa noite. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu
mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Herança eterna do Senhor, estarmos com Ele pela eternidade. Amor eterno do Senhor, jamais se desfalece, jamais acaba. Fé, esperança e amor é o que sobrarão depois de todas as coisas. Hoje nós conhecemos por parte esse amor, mas em breve chegará o que é perfeito, e tudo que é em parte será deixado. Aí então veremos o Senhor e o conheceremos como Ele nos conhece. Louvado seja Deus, Senhor, pelo Teu amor tão grande derramado sobre nós. Louvado seja a Tua glória, a Tua majestade sobre este lugar, ó Pai. O que somos nós diante de Ti, Senhor? Não somos nada diante do Senhor, ó Pai. Não temos nada para Te oferecer, ó Deus, mas mesmo assim o Senhor tem insistido conosco, ó Pai. Grande é o Teu amor, ó Pai, profunda a Tua misericórdia e a Tua graça. O que dizer dela, Senhor? Entregou o Seu Filho por amor a nós. Louvado seja o Senhor, ó Pai, eternamente. Louvado seja o Teu santo nome. E engrandecido, ó Deus, a Tua presença aqui, ó Pai, no meio de nós. Ó Senhor Deus, nos encontramos, ó Deus, como aquelas samaritanas à beira daquele poço, ó Pai. E nessa noite, ó Deus, ouvindo a voz de Cristo Jesus, nós declaramos as mesmas coisas, ó Pai. Dá-nos de beber então dessa água, Senhor. Dá-nos de beber dessa água do qual o Senhor tem reservado, Senhor. Água essa, ó Deus, da qual nós beberemos e jamais sentiremos sede, ó Pai. Não haverá mais ansiedade, Senhor, não haverá mais aflições, ó Deus, nem angústias, ó Pai, porque essa água é a água da vida, Senhor. É a água que traz, ó Deus, todo o poder, ó Pai, toda a vida do Senhor sobre nós. Derrama sobre nós, ó Pai, estas águas, ó Pai. Cobre a Tua igreja com essas águas, ó Deus. Águas de santidade, de pureza, águas do Teu poder, águas de intimidade do Senhor, ó Pai. Águas profundas, águas que purificam, que saram, que curam, ó Deus, que manifestam o Teu poder, que limpam os nossos corações, ó Pai. Que Cristo nos tome nessa noite, nos leve, Senhor, com Ele para a Tua presença. Arrebata-nos, ó Deus, para dentro de Ti, Senhor. Sacia a sua sede nessa noite com a presença de Cristo. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, Lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Não espere para amanhã, não espere para depois. Viva de Cristo Jesus hoje. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abre, entrarei e cearei com Ele. Existe rio, Senhor, que
és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Eu quero beber Do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Havia um homem enfermo à beira de um poço, e ele esperava ali, como se dizia, que um anjo chegasse e agitasse a água para que ele fosse curado. Ele esperava uma cura nessa terra, mas Cristo se apresentou diante dele, Cristo o encontrou ali, e não deu a cura somente que ele precisava, mas deu a ele salvação. Nós precisamos de salvação, nós precisamos ser salvos por Cristo Jesus. Nós não precisamos dos milagres de Cristo Jesus, nós precisamos da vida eterna que vem do trono de glória do Senhor. Essas águas sim o Senhor tem para derramar sobre nós. Ele quer nos curar, Ele quer nos sarar, mas principalmente nos libertar do pecado, da escravidão, das trevas, de Satanás, do inferno. O Senhor ama cada um e busca todo aquele que precisa, mas todo aquele que crê é salvo. Que creiamos no Senhor nessa noite, sejamos ministrados por meio da palavra, pois a palavra é fonte de riqueza para nós. Busque sabedoria na palavra do Senhor, mais do que ouro e a prata. Busque os conselhos de Deus. Que sejamos esses os homens que buscam o Senhor com toda a força, todo entendimento, de todo o coração, com toda a mente. Sejamos nessa noite aqui um povo, para que saiamos aqui chamados de povo escolhido, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, carvalhos de justiça, para que possamos cumprir a obrigação e a palavra do Senhor de anunciar o seu ano aceitável. Louvado seja esse Deus poderoso que nos ama, mesmo não tendo nada para oferecer, Ele nos ama. Bendito és tu, Senhor. Bebamos, ó Deus da fonte, Deus, que o Senhor tem preparado para nós essa noite, ó Pai, através da tua palavra. Possamos nos saciar com ela, Senhor, nessa noite, ó Pai. Guardá-la, Senhor, carinhosamente, com cuidado dos nossos corações. Praticá-la, Senhor, todos os dias, ó Pai. Guia-nos, ó Deus, em nome de Jesus, pois nós precisamos desse guia, o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, e a grandeza do Senhor no meio de nós. Louvado seja Deus, engrandecido seja o teu santo nome. Tu és o Rei, tu és a fonte. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Queria chamar o Marcelo aqui, nosso irmão em Cristo. O irmão precisa de uma oração, tem passado alterações de pressão e nesse momento ele não está passando bem. Eu sei que talvez haja um desconforto para você, mas eu queria que você ficasse de pé, que você viesse junto conosco. Chamar aqui o pastor Gerson, em nome de Jesus. Chamar também, a pastora vai estar dando aula agora, pastor? Faz favor, em nome de Jesus. Nosso irmão tem nos acompanhado há bastante tempo e tem passado momentos difíceis. Chega aqui no meio, irmão.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Tenho acompanhado um pouco a trajetória do meu irmão aqui. E ele tem feito alguns exames, não tem dado diagnóstico. E para Deus, nada é impossível. E eu falei com ele, vamos lá na frente. A igreja vai estar orando, nós vamos estar orando. E Deus, Ele pode fazer a obra na tua vida. Você crê, Marcelo? Deus te abençoe, viu? Amém. Vamos estar orando por ele. Soberano Deus e Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, nós entregamos o Teu Filho na Tua presença, Senhor Deus. Nós clamamos pelo Senhor, Pai, porque o Senhor é a nossa esperança em todas as áreas da nossa vida, Pai, em todas as áreas. Nós colocamos a saúde do Teu Filho na Tua presença, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, Pai. Ele passou pelo médico, não tem diagnóstico, Senhor Deus. Mas se for uma obra maligna, se for uma obra de macumbaria, ou de feitiçaria, ou magia negra, contra essa vida, Senhor Deus, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai Celestial. Em nome de Jesus, seja quebrado agora, Pai, todo o levante das trevas contra a vida do Teu Filho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, põe a Tua mão de poder e cura sobre a vida do Teu Filho, Senhor Deus. O Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, Pai. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, entregamos nas Tuas mãos essa causa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar a igreja. Nós temos aqui algum visitante de primeira vez no templo da Igreja Batista? Tem alguém aí? Primeira vez? Deus abençoe. Seja bem-vinda. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que a senhora possa se sentir bem e receber a palavra do Senhor. Há uma ficha aí, se a senhora quiser preencher, a senhora tem liberdade, que nós vamos estar orando pela senhora durante a semana também, abençoando a sua vida. A senhora vai receber uma ligação gentil da pastora Joelma, com a sua alegria, para agradecer a sua visita. Que Deus realmente te abençoe poderosamente. Meus irmãos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na epístola de Judas, antes do Apocalipse. Judas, bem antes do Apocalipse. Nós vamos ler apenas 8 versículos desta breve carta, que é composta de 24 versículos, e que ela vem trazer um alerta para a igreja do Senhor. Judas, versículo número 1, bem coladinho em Apocalipse. Judas, versículo 1, diz a palavra do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, irmãos, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjo, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne,
são postas para exemplos do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Senhor Jesus, nós temos encontrado dificuldades de perseverar na fé, porque muitas vezes nós nos descuidamos do nosso tempo de oração, do nosso tempo de meditação na palavra do Senhor, do nosso estudo sério da Bíblia, e nós nos apegamos às coisas desse mundo. Por isso, muitas vezes, encontramos obstáculos que sentimos ainda maior dificuldade em transpor, porque tentamos fazer isso com a nossa própria carne. Senhor Deus, perdoa-nos. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos ser diligentes e batalhar para a defesa do Evangelho. No nome de Jesus Cristo, muda os nossos corações segundo o teu poder e a tua glória, Senhor Deus. Derrama misericórdia sobre nós e nos faz homens e mulheres que avançam com o Evangelho da fé. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, pelo fato de estarmos em uma congregação, pelo fato de muitas vezes dizermos que somos crentes, às vezes nós perdemos o sentido das coisas e não olhamos para o perigo da apostasia, da infiltração de dissimuladores, homens sem caráter, perversos, que permeiam a igreja do Senhor, com o objetivo de realmente fazer com que se perdam, com que abandonem a fé, com que fiquem confusos. Nós vivemos hoje uma situação de muita confusão nas denominações, uma situação de muita instabilidade nos homens que estão à frente das denominações, e nós precisamos tomar o cuidado. Sabemos que Deus é um Deus de misericórdia, de graça e de paz, mas sabemos também que esse mesmo Deus de misericórdia, de graça, de paz, é um Deus de juízo. E mais que isso, diz a palavra que Ele é um justo juiz. Então nós não podemos levar as coisas de qualquer jeito, pensando que pelo fato de estarmos num culto, ou estarmos num grupo pequeno, ou temos ali algum tempo de oração, nós estamos tranquilos. Não, é muito perigoso caminhar descuidando de vigiar, descuidando de buscar no Senhor, para que pela palavra nós possamos avançar. Hoje pela manhã nós podemos falar sobre Jesus, a nossa esperança, e nós dissemos justamente isso, que Ele dirige a nossa vida. Eu ainda venho chamar a atenção da igreja, o que eu coloquei pela manhã. Nós costumamos fazer planos sem consultar a Deus. E quando tudo dá errado, nós batemos num gabinete pastoral ou num líder de célula na casa. Ore por mim, que a minha vida não está dando certo. Mas é interessante que dificilmente nós iremos receber uma visita antes da pessoa tomar a decisão, com a seguinte expressão: olha, eu estou pensando em tomar uma decisão. Só que eu preciso de um tempo de oração. E eu preciso dos pastores dessa igreja, eu preciso dos líderes dessa igreja, eu preciso dos irmãos dessa igreja, consultando a Deus comigo. Porque Deus é quem direciona. Quando nós somos direcionados pelo Senhor, nós podemos agir em tranquilidade. Nós falamos também que Deus nos sustenta. É Deus quem coloca a provisão nas nossas vidas. É Deus quem faz prosperar o trabalho, a fadiga diária. Enquanto dorme, Ele dá aos seus amados. E é interessante, é Deus quem nos consola também. Ele vem com seu consolo quando nós olhamos diante de alguma situação e nós dizemos assim: olha, o que fazer? Eu não vejo nenhuma solução. Então vem aquele consolo do Senhor, aquela maravilhosa graça do Senhor, e Ele nos dá então um novo tempo. Meus irmãos, Judas, esse irmão de Jesus,
escreveu essa carta para exortar a igreja. Cuidado. Cuidado com os falsos homens que estão penetrando e permeando a igreja do Senhor. Mas é interessante que ele não se intitula Judas, irmão de Jesus. Muito pelo contrário. Ele abre mão desse direito. E ele começa dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo. Irmão de Tiago, que é irmão de Jesus Cristo. Meus irmãos, servo quer dizer escravo. Quer dizer um homem. Interessante que os irmãos de Jesus não creram em Jesus só após a sua ressurreição. Certa hora queriam até dizer e declarar que ele estava louco. Mas a misericórdia os alcançou. E ele então agora ele diz qual é a posição dele diante de Jesus. Eu estou aos pés do Senhor Jesus. A igreja precisa entender que essa deveria ser a nossa posição sublime, a nossa posição grandiosa. Hoje, as pessoas não se contentam mais em ser abençoados como pastores, eles já querem apostolados, eles já querem mais alguns títulos que o Senhor não tem dado. Tem sido títulos de homens para homens. É interessante que a palavra do Senhor, ela mostra que Jesus, quando veio aqui, ele veio para quê? Para servir e não para ser servido. E nós, muitas vezes, somos arrogantes, egocentristas, a ponto de tirar a centralidade de Cristo das nossas vidas e colocar o nosso eu em primazia. Mas esse homem, este servo do Senhor, ele se coloca no lugar que deveríamos todos nós nos colocar. E é interessante que ele se dirige a alguém, aos chamados pelo Senhor, para uma vida comprometida com Ele, aos salvos em Cristo Jesus, aos amados em Deus, aos guardados em Jesus Cristo. E ele é interessante, ele ressalta a misericórdia, a paz e o amor. E ele diz que isso deve ser multiplicado. Qual o nosso maior exemplo de misericórdia? Deus. O que é misericórdia? É Deus não me dar o que eu mereço. Às vezes, eu converso com algumas pessoas e elas falam, olha, pessoas religiosas, com um coração realmente voluntarioso, mas por desconhecer a palavra, elas dizem, o que eu merecer é o que Deus vai me dar. Eu costumo dar um passo do lado, porque eu fico pensando no fogo que vai descer. É o que nós merecemos. Nós merecemos o juízo de Deus. Nós merecemos o castigo eterno de Deus. Mas a misericórdia do Senhor faz com que Ele não nos dê aquilo que nós merecemos. E derrame a graça, que é o favor que eu não mereço. A paz é a reconciliação de um homem com Deus por intermédio de Cristo Jesus, que fez um sacrifício perfeito. Não há nada, meu irmão, que você possa acrescentar ao sacrifício de Jesus Cristo. Não adianta você caminhar à beira de uma estrada, não adianta você ficar 40 dias sem fazer alguma coisa, sem rapar a sua barba, nada disso adianta. A palavra do Senhor diz que sacrifícios agradáveis ao Senhor são coração quebrantado e contrito, ou seja, um coração derramado na presença do Senhor e arrependido, um coração que se humilha, que reconhece o que essa pessoa é diante de um Deus santo e poderoso. E o amor foi a prova mais forte de Deus para com o homem, enviando quem? Seu Filho amado, que jamais havia pecado, para fazer pecado em nosso lugar. Meus irmãos, se nós entendêssemos realmente, se nós nos deleitássemos realmente nessa obra maravilhosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário,
será que nós teríamos a vida que nós estamos tendo, espiritual? Será que o nosso testemunho seria um testemunho mais aprimorado, mais arrojado no Senhor? Você pode mandar aqui, nós escolhemos um livro de amor, pode escolher um filme de amor, você pode escolher uma música que fala de amor, a melhor que você achar aí no comércio. Você pode unir tudo isso, e não chega nem à sombra do amor de Deus pelo homem, a ponto de Jesus Cristo morrer e salvar todos os que creram e crerão até a vinda do Senhor. Meus irmãos, quando nós falamos em amor, nós não podemos deixar de olhar para a cruz de Cristo e nos deleitar nela, e nos humilhar nela, e nos subjugar nela. Nós precisamos entender que isto foi um alto preço que Jesus pagou. Essa prova de amor, essa evidência de amor, essa maneira de Deus mostrar o seu amor. Amou Deus o mundo de tal maneira. Não é Deus amou tanto, mas é de tal maneira. Deus demonstrou o seu amor da maneira que Jesus veio para morrer a nossa morte. Será que nós temos vivido e compreendido isso? Essa saudação de Judas, ela é totalmente completa. Ela não deixa nada de fora. Se nós observarmos, e se você chegar na sua casa depois e ler o versículo 1 e versículo 2, que tem como título prefácio e saudação, você realmente vai se deleitar na presença do Senhor. Você vai se derramar na presença do Senhor. E você vai glorificar o nome do Senhor. Porque Ele tem te amado. Ele tem te amado com um amor imensurável. Meus irmãos, os chamados são os crentes. Esses crentes que têm a misericórdia, que têm a paz e que têm o amor. Esses mesmos crentes, eles deveriam tomar algumas medidas. E é interessante quando nós chegamos no versículo 3, diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Interessante, amados, eu estava discorrendo sobre a salvação em Cristo Jesus, mas Deus mandou que eu te exortasse e que eu vos exortasse a batalhardes. De que maneira? Diligentemente, com cuidado, com dedicação, com aplicação na defesa da fé. Meus irmãos, eu tenho visto pastores defendendo as eleições e o seu candidato. Eu tenho visto pastores brigando um com o outro, porque um candidato a presidente, segundo o pensamento dele, é melhor do que o outro. Eu tenho visto pastores amando as suas denominações de tal maneira que Deus fica de fora, mas o nome dessa denominação é louvado. Um dia eu conversava com um pastor e ele falou: olha, o meu maior sonho é ir numa cavalhada, que chama, não é? Com a bandeira da minha igreja. Eu parei e falei: meu Deus, e a defesa da fé? Nós estamos empregando diligência no quê? Nós estamos usando tudo que nós temos para quê? Judas alerta a igreja sobre a batalha da fé. Por isso, nós temos que estar o quê? Diligentes pela fé que uma vez nos foi entregada. Você tem vivido a presença do Senhor de tal maneira que há uma convicção no seu coração a respeito de Cristo Jesus morrendo e salvando pecadores?
Você tem uma convicção verdadeira que Cristo Jesus, depois de ser morto ao terceiro dia, ressuscitou e trouxe para todos aqueles que creram e que crerão garantia sobre a morte? Onde você tem aplicado a sua diligência? Onde você tem aplicado o seu esforço? Quais as suas perspectivas e expectativas? Eu tenho orado pelos meus netos. Eu sei que esse mundo, ele está assediando. Eu sei que o inimigo tem assediado. E eu tenho orado pelos meus netos, porque certamente eles sofrerão algum tipo de influência. Eles serão bombardeados muito tempo pelas setas inflamadas do inferno. E eles ainda não oram da maneira que deveriam. Pietro já está caminhando, mas ainda precisa de amadurecimento. Isabela ainda não começou, não estreou, mas eu creio que os pais estão orando. E eu pergunto para eles: vocês estão lendo a Bíblia para ela? Porque se eu souber que não está lendo, eu vou ter que fazer uma visita naquela casa, e vou ter que fazer uma visita séria, porque ela ouve já, e ela precisa ouvir a palavra do Senhor. Ah, mas ela não tem entendimento. O Espírito Santo faz coisas maravilhosas. Eu não tenho entendimento. Assim, quando eu leio a palavra, eu falo: meu Deus, o que é isso? Eu tenho um desejo de entender aquilo que o Senhor escreveu aqui, que o Senhor inspirou, mas eu não estou entendendo. Mas o teu Espírito pode fazer essa obra na minha vida. Você tem empregado diligência para que os seus amados busquem a Deus, para que os seus amados entendam a respeito da fé em Cristo Jesus? Você tem realmente vivido nesse cuidado? Eu me lembro de Jó. Jó, ele acordava de madrugada e sacrificava, porque se porventura algum dos seus filhos tivesse pecado, ele estava o quê? Cobrindo os seus filhos de oração. O quanto você tem sido um pai de oração? O quanto você tem sido uma mãe de oração? Meus irmãos, eu sei que você vai se tornar chato dentro do lar. Por que você vai ver coisas erradas e vai falar: filho, assim não é correto? Seu filho vai vestir uma roupa e você vai falar: tira. Seu filho vai fazer alguma coisa e falar: não faça isso. Eles não vão entender agora, mas você precisa tomar as rédeas do lar. E é interessante que essas rédeas foram dadas aos homens. E os homens precisam chamar a responsabilidade. Meus irmãos, homens, pais, futuros pais, os filhos estão olhando para você. Eles estão analisando o seu comportamento. E você, principalmente para os filhos menores, você é tudo de bom. Como você tem direcionado os seus filhos? A palavra do Senhor no Salmo 127 diz que os filhos são como a flecha. E a flecha, ela precisa de ter um rumo. E quem dá o rumo à flecha não é a própria flecha, mas é o arqueiro. Assim nós deveríamos estar fazendo com os nossos filhos, exortando-os no caminho da fé, na defesa do Evangelho, explicando sobre a grandeza de Deus e os seus atributos. Nós deveríamos estar investindo tempo para que lá na frente nós tivéssemos uma colheita, e que essa colheita fosse favorável, e que os filhos se arrependessem e crescem no Senhor Jesus. Mas mãe, algo que pesa sobre a sua vida. Normalmente, a mãe tem um maior tempo de contato com os filhos. E você precisa investir, mãe. E você precisa falar para os seus filhos dessa palavra, não da novela da Globo. Você precisa se preocupar mais com as páginas da Bíblia do que com as páginas da UOL. Você precisa se preocupar mais com as notícias do Evangelho do que as notícias do Jornal da Mantiqueira. Você precisa exalar o bom perfume de Cristo. Você precisa cantar hinos e louvores ao Senhor. Você precisa fazer com que os seus filhos vejam nessa mãe
uma mulher virtuosa de Deus. Se você quiser conhecer uma mulher virtuosa, vá lá em Provérbios, capítulo 31, do 10 em diante. Tem alguns traços dessa mulher virtuosa. E é algo maravilhoso no lar. Por que ele nos exorta a estar diligente pela fé, a batalhar, não de qualquer maneira, mas a batalhar aguerrido mesmo, a batalhar com todo o nosso vigor pela fé? Por quê? Porque existem os inimigos da cruz de Cristo. A palavra diz assim no versículo 4: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Interessante que as pessoas não entram dentro desse templo dizendo: olha, não creiam em Jesus Cristo. E se entrarem, vocês vão repelir isso de cara. Mas quando a palavra diz que eles são dissimulados, eles são falsos mestres, que vêm de fora, sorrateiramente, para dentro. E dissimulado quer dizer fingido, falso, hipócrita, mentiroso. Eles vêm com máscaras, e eles começam a lançar os seus dardos, eles começam a deturpar vagarosamente o evangelho da graça, e eles vão até o ponto de negar que Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, você pode estar dizendo: isso eu tiro de letra. Não tira de letra. Se você não conhece a razão da sua fé, se você não tem intimidade com Cristo Jesus, você será enganado com falsas doutrinas, você será enganado com estratégias humanas para crescimento de igreja, você será enganado com: não, tadinho do teu filho, não chama a atenção dele não, isso tem nada a ver, tem nada a ver, isso tem nada a ver, eu morro de medo dele, porque ele vem devagar, e você tem: não tem problema não, logo que ele amadurecer ele larga. Não larga. Quando ele amadurece, parece que ele pega mais gosto pela coisa. Então nós precisamos entender que existem esses falsos mestres dentro da igreja, e nós precisamos combatê-los pela fé em Cristo Jesus, pelo conhecimento da palavra. Quando Jesus respondeu a Satanás, ele respondeu com a palavra, e Satanás o tentou com a palavra. Agora, se você for pretensioso de dizer que conhece mais a Bíblia que Satanás, eu não chego nem nos pés de Satanás. Só que eu tenho o perdão de Jesus na minha vida e ele não tem. Mas ele conhece a Bíblia de cor. Mas ele não tem a palavra viva no seu coração. Ele não obedece. Ele já tem uma mensagem de condenação, uma sentença de condenação sobre a vida dele. Então não tente disputar com a sua própria força. Diz a palavra também que eles são ímpios, homens ímpios. O que quer dizer ímpio? Aqueles homens que amam a rebeldia contra o Senhor, a desobediência contra o Senhor, aqueles homens que têm os valores depravados, aqueles homens que realmente depravam toda a sua vida, que não tem moral, que não tem caráter. Estes homens também, eles estão tentando transformar a mensagem da graça em libertinagem. Meus irmãos, as igrejas hoje, elas não estão tomando cuidado com esse versículo, e elas estão aceitando quase tudo, em nome da graça. Não, pode continuar, o que importa é que você tenha graça. Não, pode frequentar esse ambiente, o que importa é que você tenha graça. Não, não tem problema não, irmão. Não, não fala que o irmão adulterou, não, fala que ele teve um caso. Isso é uma coisa assim, relativamente normal hoje. Então vamos esquecer essa palavra adultério e vamos falar: está tendo um caso. Isso é libertinagem. Isto é um povo ímpio tentando fazer com que a graça
esteja favorável à libertinagem. Meus irmãos, eles são inimigos da graça de Deus. Eles são homens libertinos, homens que vivem para o seu prazer, homens que têm no sexo o seu prazer, na vida promíscua o seu prazer, no roubo o seu prazer, na avareza o seu prazer, homens que não querem nada com as coisas de Deus, e estes homens ímpios estão tentando transformar em libertinagem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que me bota um pouco de receio, não é que esses homens estejam infiltrados dentro das igrejas, é que pastores estão colocando esses homens no púlpito para ministrar sobre as ovelhas que são do Senhor. Este é o problema maior. Este é o problema maior. Se precisasse de um homem sem pecado, eu não poderia subir aqui. Mas eu estou aqui porque eu não amo o pecado. Eu não sou melhor do que ninguém. E eu falo muito com esses homens e mulheres que sobem aqui. Não subam aqui em amor ao pecado. Não subam aqui em amor ao pecado. Ah, mas o cara, olha, ele tem um dom, ele tem um talento. Fica no banco, até que o Senhor te converta. Até que o Senhor mude a sua vida. Se você ainda ama o mundo, se você ainda tem esse desejo incontrolável pelas coisas do mundo, por aquilo que o mundo pode fazer, você ainda não tem a salvação em Cristo Jesus. Se você adere às práticas do mundo, você não conhece Jesus Cristo ainda. Pode ser que venha conhecer, e a nossa oração é para que isso ocorra, e ocorra brevemente. Mas não tente ser um porta-voz da graça do Senhor, e transformar essa graça em libertinagem, porque Deus cobrará, e Ele é um justo juiz. E a mesma proporção de amor, é a proporção de ira que será derramada sobre os filhos da perdição. Meus irmãos, negar o nosso único e soberano Jesus Cristo, negar a supremacia de Jesus Cristo. Os fariseus afirmavam que Jesus Cristo era um grande mestre. Os fariseus afirmavam que não havia pregação como a deles, que a pregação de Jesus tinha nela autoridade, mas eles não o receberam como Senhor. Eles pensavam que Jesus era um grande mestre, mas não um Senhor e Salvador. Há pessoas dentro da igreja do Senhor, nesta mesma condição. Homens dissimuladores, homens ímpios, homens cheios de libertinagem, homens que negam que Jesus Cristo é o Salvador. Meus irmãos, a pressão do mundo é grande. Eles estão querendo que nós aceitemos o que a Bíblia diz como errado, como certo. E eles estão querendo dizer tudo aquilo que a Bíblia diz que é certo, como errado. Nós estamos vendo aí debates, e é interessante, candidatos que não têm nenhum compromisso com Deus. Candidatos com compromisso com ideologia de gênero, com corrupção, com devassidão, e crentes defendendo estes homens abertamente. Eu, como pastor dessa igreja, você nunca vai ver eu subir aqui e falar, vote nesse. Mas a minha oração é para que você ouça a proposta, estude a proposta, ore ao Senhor e vá e exerça o seu papel de cidadão e cumpra a lei, escolha alguém. Mas que você procure entender quais as propostas e se ele tem ligação com a palavra de Deus, se ele preserva valores da palavra de Deus, porque é isso que nós precisamos nesse Brasil. O problema desse Brasil não é a economia. Esse Brasil tem um potencial grande. O problema desse Brasil não são as calamidades, aqui não há calamidades.
O problema desse Brasil é um povo degenerado, depravado, que voltou as costas para o Senhor e que disse: eu não quero Deus na minha vida, nós queremos uma nação sem Deus. E talvez o Senhor escolha, na sua soberania, um governante sem Deus, como juízo sobre nós, para que nós nos voltemos para Ele, para que nós cheguemos a um ponto onde seremos perseguidos de pregar a palavra do Senhor. Certa vez eu conversava com um homem que gosta de política, um empresário aqui de Poços de Caldas, e ele, sabendo que eu cuido de uma igreja, ele falou: olha, eu queria que as igrejas fossem taxadas no imposto de renda. Eu falei: você é fraco. Ele falou: por quê? Eu queria que as igrejas tivessem o dinheiro todo da arrecadação tomado as suas propriedades, que ficassem somente os verdadeiros cristãos, e que os verdadeiros cristãos fossem para debaixo de uma árvore e glorificassem a Deus. Então, se quiser tomar tudo isso aqui, que tome. E eu quero ver quem vai estar domingo que vem. Nós vamos ali no pântano ali. Nós vamos ali no brejo glorificar a Deus. Sem microfone, sem som, cheio de borrachudos. Mas os crentes louvarão ao Senhor em toda e qualquer circunstância. E aquele homem então paralisou. Porque eu estava mais arrojado que ele. Ele queria só pôr um impostinho de renda sobre a igreja. E eu já queria que eles tomassem tudo. Para que nós criássemos, como diz o profeta Daniel, vergonha. E nos humilhássemos perante o nosso Deus. Meus irmãos, como está a sua vida com Deus? Olha o que tem aqui a palavra do Senhor, versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Este mesmo Deus que ama, que está dando a oportunidade para você hoje se render aos pés dele. Este mesmo Deus que ama e que envia o Espírito Santo, que você pode implorar hoje para que o Espírito Santo o convença da sua pecaminosidade, e que você, pelo Espírito, confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Esse Deus livrou um povo cativo no Egito. Um povo que estava sob a tutela de um tirano chamado Faraó. De um homem que começou a ver o crescimento, a proliferação do povo de Deus e falou: nós precisamos pôr carga sobre eles, nós precisamos subjugá-los ainda mais, senão eles vão crescer e nos dominar. O Senhor então vai, ouve o clamor desse povo, envia Moisés para resgatar esse povo, e o Senhor conduz esse povo em liberdade, de maneira extraordinária. E Faraó então não pode mais deter esse povo, e libera esse povo, e esse povo caminha. E o Senhor faz com que esse povo caminhe alguns dias, e diz: voltem e acampem de frente ao mar, eu vou mostrar o meu poder. E é interessante que ele coloca então o coração duro em Faraó mais uma vez, e Faraó sai em perseguição desse povo. E quando esse povo olha para trás, muitos blasfemam contra o Senhor, mas o Senhor faz com que o mar se abra, e eles passem em segurança, e ele coloca a coluna de fogo, que estava na frente e atrás, e coloca também a nuvem atrás, e ali há uma tempestade, e Faraó não consegue passar, e eles são subjugados pela água, e esse povo sai do outro lado, pela mão forte do Senhor. Mas esse povo reclama que não tem água, esse povo reclama que não tem comida, e Deus envia o maná, e Deus faz sair água da rocha, e esse povo reclama que quer comer carne, o povo gosta de rodízio, né? E o Senhor manda cordonizes, e o Senhor ajeita daqui, e o Senhor mostra as maravilhas de lá, e esse povo então rebela-se contra o Senhor, e diz a palavra: destruiu depois os que não creram. Meu irmão, se você pensa que esse Deus é bonzinho, você esqueceu de ler a palavra de Deus, que esse Deus é juízo, e o juízo de Deus não se brinca. A mão do Senhor pesa, e Ele eliminou os que não creram, e eles não entraram na promessa do Senhor. E é interessante que muitas vezes nós estamos brincando de ser crentes. No nosso tempo a sós, nós estamos vivendo a prática do pecado. Quando ninguém está nos observando, talvez nós estejamos vivendo e amando o pecado. Muitos dos nossos filhos sabem o que é certo e o que é errado, mas estão insistindo em fazer o que é errado. Meu filho, você é jovem, mas hoje pode estourar a veia da sua cabeça.
e você não ter tempo de chegar no hospital. E se você partir esta noite, jovem, você estará sob o juízo de Deus? Ou você estará na glória do Senhor? Isso serve para os adultos, isso serve para os idosos, isso serve para as crianças dessa igreja. Essa é a palavra de Deus. Nós brincamos com o juízo de Deus, nós insistimos no pecado, nós queremos pecar, falamos, eu vou pecar e pronto. Nós brincamos com as coisas erradas. Meus irmãos, lá no Éden, a serpente fez uma proposta maravilhosa para a mulher. Ela ofereceu uma fruta. E ainda ofereceu a seguinte promessa: se você comer dessa fruta, você vai ser igual a Deus. Você acha que o capeta vai aparecer para um jovem assim, com um chifrão, soltando fogo para a boca, e vai fazer alguma coisa bastante forte? Não. Ele vai ser sutil. Ele vai permear a sua vida. E você lembra talvez do ensinamento da sua mãe, que foi bíblico, do ensinamento do seu pai, que foi bíblico, e você vai insistir em abrir o seu celular num site pornográfico e vai buscar satisfação num site pornográfico. Talvez num romance fora do tempo e com a pessoa errada e sem o consentimento do Senhor. Talvez em ter uma proposta que você vai ganhar um dinheiro, e um dinheiro errado, que não é bênção, e ele vai te envolver, e você estará sob o juízo de Deus. E não brinque com Deus, não se brinque, não se zomba das coisas do Senhor. E é interessante que no versículo 6 diz: e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Anjos ele não poupou, meu filho. Anjos ele não poupou, minha jovem. Senhoras, Senhor, não brinque com as coisas de Deus. O juízo de Deus é implacável. Versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Qual que era a proposta de Sodoma e Gomorra? Prostituição, principalmente homossexualismo. Os homens daquela cidade quiseram ter sexo com os próprios anjos. Ló ofereceu as suas filhas, mas eles queriam ter sexo com os anjos. Nós temos propostas na Câmara dos Deputados, aprovando ideologia de gênero. Casamento já está sendo aprovado em várias partes, entre pessoas do mesmo sexo. E nós não estamos nem orando para que isso seja barrado. Não há bênção do Senhor sobre um relacionamento como esse. Não há bênção do Senhor para o sexo fora do matrimônio. Não há. Não há bênção do Senhor para que você procure satisfazer a sua necessidade sexual antes de ter um compromisso através do casamento. Não há nenhuma álibi para você ter um relacionamento sexual fora do casamento. E Sodoma, ela não foi punida só com fogo. Olha o que diz a palavra aqui, vamos repetir. São postas para exemplo do fogo eterno. Meus irmãos, você pensa que lá no inferno vai ser assim, ó, você vai achar umas donas lá, você vai casar com as donas, vai ser legal, vai rolar um clima, vai ter um barzinho lá para você tomar uma, para você fazer uma, né? Não. Diz a palavra que haverá choro e ranger de dentes quando a pessoa for mandada para lá. Diz a palavra que lá o fogo não apaga e o verme não morre. Isso que é terrível. É sofrimento eterno. Ah, mas Deus não é justo se fizer dessa maneira. Isso é o seu conceito. Como você não conhece a palavra, você está com essa bobagem no seu coração. Deus é justo. Deus é justo se nos mandar agora para lá. Então nós precisamos levar a sério as coisas de Deus. Versículo 8. Ora, estes da mesma sorte,
quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, mas também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Meus irmãos, se nós fôssemos ler para frente, nós veríamos que vários exemplos aqui daqueles que rejeitaram a autoridade divina. Algumas pessoas que não amam a Deus, elas dizem: você serve esse Deus que você tem que ficar de joelho perante Ele? Você serve esse Deus que você tem que chorar perante Ele? Você serve esse Deus que te impede de você desfrutar dessa vida e ir para os lugares que você quer ir? Sim, eu sirvo esse Deus e eu amo esse Deus e eu amo estar subjugado aos pés dEle, porque Ele é tão maravilhoso que Ele me ama de uma maneira tão forte que Ele enviou o seu Filho para morrer a morte que eu ia morrer, e assim mesmo, depois de morrer, iria ser condenado ao inferno, porque eu não podia salvar a mim mesmo, mesmo dependurado no madeiro. Eu amo esse Deus, e eu preciso viver debaixo da autoridade dEle. Então é interessante que a palavra de Deus, ela tem que ser a minha direção, e mesmo que eu não concorde que a palavra de Deus diga para eu não fazer tal coisa, eu devo falar: me perdoa, Senhor, mas eu preciso obedecer. Talvez um dia o Senhor me dê entendimento, então, pela fé, eu vou confiar inteiramente no Senhor. Então, meu irmão, por que eu estou falando isso? Para te desanimar? Não, para te animar. Para te animar a depositar toda a sua esperança em Cristo Jesus. Para que você ore pelo nosso país, para que você ore por essas eleições, para que você ore pelos candidatos que têm realmente uma proposta de Deus, para que você ore pelas autoridades que já estão instituídas sobre a nossa nação. Olha, você que tem dificuldade de ficar num tempo de oração, você tem que orar pelo Temer, você tem que orar pelos ministros, você tem que orar pelo Supremo Tribunal, você tem que orar pelos senadores, pelos deputados, você tem que orar pelos presidentes ou diretores de órgãos públicos, você tem que orar pelo funcionalismo público federal. Olha quanta coisa que nós temos que orar. Aí depois você passa pelo âmbito estadual, você tem lá o nosso governador, que hoje é Pimentel, concorde ou não, eu tenho que orar por ele, abençoar a vida dele, a sua família, porque essa é a palavra de Deus. Então você vai investir pelo menos aí 15, 20 minutos diários. Aí você vai chegar aqui no nosso prefeito Sérgio, no vice-prefeito Flávio, todos os vereadores, são 15, você pode guardar os nomes, se quiser eu te passo a lista, mas você precisa abençoar, você precisa ser bíblico. Você precisa ser bíblico, eu preciso ser bíblico. Então, meu irmão, viva, não rejeite a autoridade do Senhor. Olha, Deus te dará um caminho em segurança. A palavra dele é luz para os nossos pés, é lâmpada para o nosso caminho. A palavra dele é rocha eterna. A palavra dele é mais preciosa do que o ouro e que a prata. Por que nós estamos procurando satisfação em outra coisa a não ser a palavra do Senhor? Sendo que nela nós deveríamos nos deleitar de dia e de noite. Sendo que nela nós deveríamos meditar 24 horas. Sendo que ela deveria ocupar todo o nosso coração, todo o nosso vigor. Meus irmãos, a consequência da rebelião, de não estar sujeito à autoridade, é a nossa destruição. Homens que se rebelaram contra o Senhor, estavam vendo a terra prometida. O Senhor deu a sentença de que eles morressem. A Bíblia aqui ela cita depois em Judas, ela cita Balaão, aquele homem que preferiu cobiçar o dinheiro do que simplesmente fazer o que Deus estava mandando fazer. A palavra de Deus, ela fala de Caim, um homem que tentou agradar a Deus da sua própria maneira, ele fez o culto da sua própria maneira, ele não perguntou para o Senhor como é que deveria ser o culto, como é que deveria ser a oferta, e ele ainda se irou, quando Deus aceitou a oferta do seu irmão Abel, e ele então não conteve o pecado, e foi e matou o seu irmão. Aqui no próprio livro de Judas, fala da revolta de Corá, quando a terra então tragou ele e os seus familiares, porque aqueles homens rejeitaram o governo de Moisés, puseram à prova o governo de Moisés,
Então eu quero alertar você. Não seja rebelde contra Deus, ou você colherá destruição. Que Deus te abençoe. Que Deus possa estar confortando o seu coração com a sua palavra. Eu queria que você entendesse isso como um recado de Deus, um amor, um cuidado de Deus para a sua vida. Não como uma exortação sem amor, uma exortação apenas por ser uma exortação, não. É a palavra do Senhor. Ela nos chama de amados de Deus. Ela nos chama de servos do Senhor. Ela nos chama de guardados em Cristo, de escolhidos pelo Senhor. Então, vivamos para louvor da glória dele.